Muito bem, a gente vai começar então o nosso estudo de hoje. É o nosso livro Vinha de Luz, o texto número 141, O Escudo, e nós temos estudado nos nossos últimos encontros de sexta-feira, algumas orientações de Paulo de Tarso, especialmente aos Efésios, que trata do fortalecimento do indivíduo para enfrentar as dificuldades ou as provocações ou tentações que a vida acaba oferecendo, né? Então, aqui nós temos o texto 140, ele utilizava uma analogia comparando com os soldados daquela época, né, em especial os soldados romanos, né, que utilizavam como paramento escudos, capacetes, né? Então ele falava sobre o capacete da salvação e agora ele fala sobre o escudo da fé, que é o que a gente vai estudar, porque é a necessidade dessa proteção espiritual, mas muito mais proteção moral, para que possamos enfrentar esses obstáculos, esses desafios. E aí então ele cita para nós aqui uma passagem da carta aos Efésios, do capítulo 6, versículo 16, no Antigo Testamento, e ele cita o seguinte: embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bom dia, Beta, bom dia, Eve. Aqui a gente faz uma ressalva, naturalmente, né? Olá, Fernanda. Uma ressalva, naturalmente, quando ele trata aqui do maligno, né, que é uma expressão bastante utilizada hoje dentro do meio evangélico, né, a gente ouve muito falar do inimigo, do maligno e tudo mais. Dentro dos conceitos doutrinários, a gente entende, né, que essa força negativa que se encontra presente, convivendo conosco, nessa força invisível que se encontra presente, é a força do egoísmo, é a força dos vícios, né, das fraquezas humanas, e não a personificação do mal, como infelizmente a gente acaba adotando como sendo uma realidade no mundo espiritual. Tanto essa ideia, né, de inferno, como essa ideia de representação. Nós ficamos imaginando sempre que existe um ser especial no mundo espiritual, cuja responsabilidade é exatamente destruir a humanidade, prejudicar todas as almas, né, e levá-las para um sofrimento eterno. E esse conceito ele é bastante real na visão das pessoas que cultuam essa crença, e é importante que a gente modifique esse nosso modo de pensar, mesmo que no nosso subconsciente esse ensinamento tenha ficado impregnado durante tanto tempo. Cada vez que surgia essa ideia dessa região ou essa ideia dessa personagem, a gente modificar com a nossa razão esse entendimento. E como nós vimos aqui principalmente nas mensagens de introdução que nós ouvimos aqui no início, que falava exatamente sobre a desencarnação, falava sobre a morte. E aí então mostra para nós que a continuidade da vida no mundo espiritual, ela vai se dar não apenas na existência do próprio indivíduo, mas na condição que ele vivia também. Então, se ele vivia de uma forma equilibrada, ele terá no mundo espiritual uma existência equilibrada. E se ele tem aqui uma existência permeada de vícios, permeada de sofrimentos, no mundo espiritual ele vai continuar vivendo da mesma forma também. E aí então essa questão do céu e inferno como nós lembramos sempre, né, é uma condição interior, é uma condição psíquica, é uma condição moral do indivíduo, e não simplesmente uma prisão territorial, como nós vemos nos conceitos dogmáticos, né? E os espíritos inferiores, os espíritos ainda presos no campo da ignorância, se colocam dessa forma, utilizando essas personagens malignas que são transmitidas para todos nós, por essas religiões que interpretam dessa forma essas escrituras. E aí então nós observamos como seres em processo evolutivo, que se hoje se encontram nessa condição de inferioridade, mais dia ou menos dia vão transformar a sua visão e vão se elevar dentro dessa escala infinita, e que todos nós estamos ali direcionados
e nós observamos muito também, quando se fala nas manifestações espirituais dentro desses círculos religiosos, e nós sabemos que existem, né? Já vimos isso na televisão, inclusive, né? Nos tempos em que eram transmitidos os cultos religiosos, onde havia as manifestações, e então vários espíritos que eles chegavam, se colocavam como diabos, como demônios e tudo mais, e isso impressionava o público de uma forma bastante intensa. E aí, ao mesmo tempo que impressionava negativamente, vinham ali os pastores, né, ou os sacerdotes, que utilizavam um poder divino, e da mesma forma também eles se viam como grandes heróis. Então tudo em cima desse conceito. E o mais interessante é que os espíritos continuam utilizando esse mesmo tipo, essa denominação, exatamente porque nós ainda alimentamos essa crença. Né? Então isso tudo veio, até porque o modo como naquele passado eles interpretavam essa força maligna, que era uma visão limitada, o contato com o mundo espiritual não era estudado, o contato com o mundo espiritual não era pesquisado, investigado, ele era simplesmente visto e aceito. E aí então quando a gente observa alguma coisa e faz a nossa interpretação, ela vai depender do nosso conhecimento. E aí então quando ele é relatado e escrito num livro que tem tanto poder, tanta força, né? A gente lembra que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo todo, né? É o livro mais traduzido, é o livro mais lido em todo o mundo. E aí então, lendo esses conceitos do passado sem fazer as devidas correções, as pessoas continuam 2000 anos depois alimentando as mesmas ideias, né? Então a gente, estudando a doutrina, a gente tem uma visão bastante diferente desses conceitos religiosos, colocando a razão acima de tudo e colocando também o espírito investigativo para entendermos exatamente quais são esses mistérios que o mundo espiritual nos apresenta, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então aqui o tema para nós hoje, né, é exatamente essa nossa proteção, o escudo da fé, para que a gente possa evitar o que sejamos alvo desses dados inflamados do mundo inferior, né, esses dados inflamados das maiores fraquezas humanas, né, dos vícios, dos temores, do egoísmo, da agressividade, tudo aquilo que nós vemos hoje no mundo. Ontem mesmo nós conversamos um pouquinho sobre as religiões do futuro, né, que era o tema do nosso tema livre ontem. E aí então, falando sobre as religiões do futuro, né, nós conversamos aqui quanto tempo demoraria para que o mundo encontrasse uma religião universal baseada apenas nos valores, na moralidade, naquilo que pode impulsionar a humanidade de modo muito mais intenso. E aí então, na nossa análise, né, foi simplesmente observando o mundo de hoje e percebendo pelas tendências, pelo comportamento da nossa sociedade, quanto tempo demoraria para mudarmos esse comportamento. E aí então eu chutei aqueles 300, 400 anos ainda ali, né, de várias encarnações que chegam pela frente, que nos esperam pela frente, para promovermos essa transformação no nosso mundo. Então, ao observarmos o comportamento da sociedade, ao ligarmos a televisão, assistimos aos programas que são exibidos na televisão, nos cinemas e tudo mais, quais são os temas de maior intensidade que se destacam de uma forma negativa. E aí a gente tem, né, a sensualidade, a agressividade, os vícios, a intriga, o egoísmo, tudo isso então são esses dardos inflamados que infelizmente nos atingem constantemente, né? E isso acontece exatamente porque nós não nos utilizamos daquela proteção que ela é tão simples, tão fácil, tão prática, mas que nós temos tanta dificuldade para poder utilizar, que é exatamente a fé. Bom dia, pessoal que chegou. E perguntando sobre a fé, o que vem a ser fé exatamente? Porque aqui nessa nossa passagem, nós temos aqui a questão, né, embraçando sobretudo o escudo da fé. Muito bem, dá a impressão que basta apenas acreditar em alguma coisa que tudo se resolve. E aí então, lá no livro Consolador, onde nós temos ali as orientações de Emmanuel, que são tão interessantes, tão importantes para todos nós, na questão número 354, ele coloca-se exatamente essa pergunta para ele: poder-se-á definir o que é ter fé? Porque fé, a princípio, para nós,
significa crença. E quando nós falamos em crença, significa que eu posso acreditar em qualquer coisa. Então eu posso ter a fé num objeto, a fé numa ideia, a fé numa personalidade, a fé numa situação, e cada um tendo a sua própria fé, vai depender exatamente daquilo que eu acredito. Eu tenho fé que existe um inferno, eu tenho fé que o inferno não existe. Então é tudo uma questão de crença. E quando a gente entra no campo da crença, que é um campo bastante subjetivo, nós entramos exatamente no campo das incertezas. Porque a crença de um não significa que seja uma crença geral. Como nós temos ali no nosso planeta mais de 7 bilhões de pessoas, nós temos 7 bilhões de crenças diferentes. Embora elas vão se unindo pelas afinidades, por algumas afinidades, nem toda a fé ela se completa com outra. Então nós que somos aqui espíritas, nós, né, que temos aqui aqueles que são simpatizantes do espiritismo, nós temos fé em determinados pontos da doutrina. Mas se nós entrarmos em detalhe, eu entendo o mundo espiritual de uma forma que vocês não entendem. E vocês entendem de uma forma que eu não entendo. Então, essa questão da fé acaba sendo subjetiva. E como é que a gente pode acreditar em alguma coisa que é incerta para todos nós? Dá então essa resposta que veio de Emmanuel para nós. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então essa resposta, bom dia Catarina. Então essa resposta de Emmanuel, ela coloca para nós a mudança daquela visão que nós temos a respeito do mundo espiritual. Quando eu digo assim, olha, eu acredito que a vida continua. Quando eu falo eu acredito, eu posso simplesmente deixar de acreditar. Então, na verdade, eu acredito dentro daquela situação, mas e a certeza? Ela existe de fato? Quando nós estudamos os princípios doutrinários, que doutrina espírita não é apenas você acreditar na existência do mundo espiritual, é você acreditar também, né, ou você estudar e ter essa convicção de que no mundo espiritual as condições da nossa existência vão depender daquilo que nós enfrentamos hoje, da forma como nós superamos as nossas dificuldades, da forma como nós conquistamos essa felicidade que ela vem se construindo gradativamente na vida de cada um. E aí então eu penso no mundo espiritual, penso que antes de ir para o mundo espiritual, eu vim do mundo espiritual. E essa minha vinda de lá para cá me trouxe uma série de responsabilidades, de compromissos, que conforme eu for desenvolvendo, conforme eu for resolvendo, o mundo espiritual eu retorno depois sem aquelas amarras que me prendiam ainda no campo do sofrimento. Então, estudando a doutrina, através dos depoimentos, através da nossa análise, através da conversa com os espíritos que se manifestam nas nossas reuniões e tudo mais, eu vou começando a formar na minha mente a convicção da existência daquele mundo e de todos os ensinamentos que chegam para todos nós. Nós falamos, por exemplo, de fé raciocinada. Essa é uma expressão bastante interessante dentro da doutrina espírita que todo mundo utiliza, mas muito pouco compreende. Aliás, nós temos uma dificuldade muito pouco em compreender. Porque não é a questão de eu me dar o trabalho de pensar, mas é a forma certa de pensar. Porque eu falo assim, a minha fé ela é constituída pela minha razão. Mas se a minha razão não estiver bem embasada, eu vou continuar me iludindo utilizando o rótulo de fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, eu começo a tirar, eu começo a eliminar
aquilo que para mim não é cabível, aquilo que para mim acaba sendo fantasioso, e eu vou aceitando aquilo que para mim é mais crível, aquilo que para mim é mais certo. Só que ainda assim, pelo fato de eu não ter estudado adequadamente, pelo fato de eu não ter investigado adequadamente, pelo fato de eu não me libertar daqueles conceitos que estão enraizados na minha consciência, eu utilizo a expressão a fé é raciocinada porque eu penso, eu penso, todo mundo pensa, mas eu posso estar pensando errado. Então, na verdade, a gente tem que desenvolver, aprofundar um pouco mais essa visão de fé raciocinada, nos permitindo o estudo, porque é esse estudo que nos vai trazer de fato essas convicções. Quando a gente fala de fé, dá a impressão de que somente nós somos os privilegiados de termos a oportunidade de sondar o mundo espiritual. Mas em qualquer igreja que você vai, que você vá, seja ela uma igreja da linha protestante, seja da linha de pensamento católico, e onde a gente encontra aqueles que são realmente praticantes dessas doutrinas, todos eles demonstram uma fé inquebrantável. Aliás, eles têm muito mais fé, na minha opinião, do que a maioria de nós espíritas. Porque nós lemos e nos acomodamos. A crença que eles demonstram, aquela fé, mesmo que seja uma fé cega, mesmo que seja uma fé fantasiosa, ela é muito mais fervorosa do que a nossa. Vocês já repararam? Quando a gente pensa assim, não, eu não estou falando da verdade, Ju, se o objeto da sua fé é legítimo ou não, eu falo da prática, né? Porque a gente percebe muito isso. Exatamente a forma como eles demonstram a fé. Eu não falo no objeto da fé, tá? Esse objeto já é uma outra questão, né? Por isso que eu coloquei para vocês, né, que quando a gente fala sobre fé raciocinada e a fé cega, nós estamos falando de fé a princípio. É a forma como nós praticamos esses nossos valores, nós praticamos esse atributo. Então, é importante que nós, ao estudarmos a doutrina espírita, nós estudemos com a convicção de que aquilo que chega para nós são informações reais, são informações concretas. Basta a gente perceber que os nossos sentimentos são muito mais intensos do que as nossas crenças, do que a nossa certeza. Se quiserem colocar isso à prova, é só a gente passar pela experiência da perda de um ente querido. Quando a gente pensa assim, eu sei que no mundo espiritual ele vai continuar bem, eu sei que no mundo espiritual ele vai continuar vivo, eu sei que ele não me pertence, mas eu não queria que ele fosse, eu estou sofrendo muito e tudo mais. Essa questão da fé, ela é testada nos momentos mais difíceis. E a gente percebe assim, poxa vida, mas você estuda a doutrina espírita, você tem todo esse conhecimento, e nesses momentos você sofre? Como assim? Eu não entendi. Mas você devia ser o mais convicto de tudo, você devia ser o mais equilibrado de tudo isso. Quando a gente começa a ver nas casas espíritas que estão se enchendo, na verdade as pessoas não estão ali porque estão querendo descobrir o mundo espiritual. Como a gente colocou ontem, a maioria das pessoas vão em busca de um alívio do sofrimento por que estão passando. Elas querem aquele alívio, elas querem anestesiar aquela dor que fica ali pulsando dentro delas. Depois que aquela dor passa, a gente pode perceber que elas simplesmente se relaxam. Quantas pessoas vão aos centros espíritas fazer tratamento espiritual e depois que o tratamento acaba e ela melhora, ela deixa de frequentar? Por que isso tudo? Ela não é uma obrigação de continuar frequentando, mas percebe que, na verdade, ela vai em busca apenas do alívio, ela não vai em busca do conhecimento, porque o conhecimento é contínuo. Daí então a gente percebe que essa fé que nós alimentamos é uma fé vacilante. Porque primeiro a minha fé depende exatamente do sofrimento que eu estou vivendo. E nunca mais voltam. E se sofrem, voltam novamente e ficam dessa forma. Então a gente percebe o que? Primeiro que é uma fé vacilante. Ela depende exatamente do momento. Já coloquei para vocês isso, e eu acho que é algo que eu posso generalizar. As nossas preces, solicitando a ajuda do mundo espiritual, elas são muito mais intensas no momento de sofrimento. Vocês repararam isso? Ninguém faz uma prece chorando de emoção, agradecendo por alguma coisa. A gente vê nós chorando diante da dor. É por causa das circunstâncias, né, Luísa? Eu acho que a fé nas pessoas vacilam, a fé das pessoas oscilam de acordo com as circunstâncias, com as decepções. Porque se nós tivéssemos assim um grupo perfeito
que pudesse nos oferecer os ensinamentos verdadeiros, a demonstração pura do que do que são os ensinamentos de Jesus, e nós estivéssemos ali presentes, convivendo todos os dias, a nossa fé seria inquebrantável. Mas a gente convive com pessoas que pensam de modo diferente, vivem de modo diferente. Então, na verdade, a gente não tem a dúvida nossa, não é com relação àquilo que vem do mundo espiritual, é com relação à forma como nós praticamos esses ensinamentos. Porque eu quero de uma forma, outra pessoa faz de um outro jeito, de repente ela me decepciona, ela tem uma conduta contrária àquilo que se prega. Então a gente começa a ter dúvidas com relação à conduta das pessoas. E não com relação aos valores que chegam para todos nós. Porque eles são claros. Quando a gente pega, por exemplo, os ensinamentos morais, eu acho que essa foi uma das virtudes que Kardec teve lá na orientação, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dizia assim: a nossa preocupação não é estudar a vida de Jesus, a história de Jesus, as práticas daquela época, porque isso aí vai dependendo da interpretação de cada um. A gente fala dos valores que ele transmitiu. Esses valores são inequívocos. Quando você fala de amor, todas as doutrinas pensam no amor. Quando você fala da caridade, todas as doutrinas pensam em caridade. Quando se fala sobre perdão, quando se fala sobre egoísmo, quando se fala sobre violência, quando se fala sobre medo, todas elas são unânimes. Daí então essa ideia, nós temos que pegar os valores. Esses valores, eles são aquilo que da forma como eles se apresentam. Agora, quando nós nos comportamos utilizando esses valores, mas a gente sempre vacila pelas nossas tendências, pelas nossas necessidades, é aí que a gente começa a se decepcionar. A gente se decepciona com as pessoas e principalmente a gente se decepciona com a gente mesmo. Porque não existe sofrimento maior do que a culpa. Aliás, essa é uma das maiores dificuldades que o ser humano enfrenta. Aqui em São Paulo, no nosso encontro de trabalho, que nós tivemos aqui no Centro Espírita, no mês de novembro, nós tivemos a palestra de um amigo nosso, Paulo Madjaroff, que é psicólogo, e ele, na sua palestra, ele dizia assim, que existem duas amarras que são poderosíssimas, que faz com que o ser humano sofra: o medo e a culpa. O trabalho da psicologia é exatamente fazer com que o indivíduo deixe de ter medo de viver e tire o peso da culpa de suas costas pelos erros que cometeu. Enquanto ele continuar carregando esses dois pesos, seria como se fossem aquelas duas bolas que os presidiários carregavam, né? No passado a gente via isso muito nos filmes, nos desenhos. A gente fica arrastando aquelas duas bolas nas pernas, prendendo. A gente não consegue se desenvolver por causa disso. Então o que é a culpa exatamente? A culpa é quando eu sei a forma correta de se comportar dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida íntima. Eu sei toda a coisa certa a se fazer. Porque acho que todo mundo sabe, hoje nós já conseguimos desenvolver um senso de julgamento e de auto-julgamento, colocando conceitos que já são bem definidos para nós. Eu sei o que é fidelidade, eu sei o que é respeito, eu sei o que é ser transparente, eu sei o que é ser pacífico. Mas quando eu me comporto de um modo diferente desses conceitos que eu já assimilei, vem então a questão da culpa. E então eu fico me punindo por causa disso. E por que o ser humano cai na questão do erro? Por falta de certeza da forma que deve viver. Nós temos ali a nossa vida, dentro da doutrina espírita, ela se desenvolve em dois ambientes. No ambiente físico e no ambiente espiritual. Ao mesmo tempo. Não é aquela história assim, eu estou vivendo hoje e no futuro eu vou viver no mundo espiritual. Nós estamos vivendo no mundo espiritual, mas numa dimensão diferente. Eu estou incorporado na matéria, mas eu não deixo de ser espírito. Porque eu sei que primeiro eu interfiro no mundo espiritual e o mundo espiritual interfere em mim. Segundo, eu sei que o que eu estou vivendo hoje foi planejado antes e vai ter continuidade depois. Então eu sou um espírito. Independente da condição em que eu estou, na condição de liberto ou na condição de cativo do mundo físico. Mas se eu não tiver essa convicção, eu vou me comportar como um aventureiro. Eu vou fazer com que a vida seja para mim um parque de diversões, onde eu vou tentar desfrutar de prazeres e não cultivar responsabilidades. E por que acontece para nós essa vacilação de comportamento? Por falta de certeza
daquilo que nós somos e qual é o propósito da nossa vida. Daí então eu falo assim, olha, eu acredito no mundo espiritual. Tá, eu acredito no mundo espiritual, mas eu falo mal de todo mundo, eu tento levar vantagem em tudo, eu desfruto dos prazeres dos mais diversos, comendo mal, usando substâncias que me fazem mal, tendo um comportamento negativo. Que convicção é essa então? Se eu tenho certeza do mundo espiritual, eu tenho certeza que eu vou sofrer no futuro também. Porque eu já estou fazendo a coisa errada. Porque se eu ajo dessa forma, eu não tenho certeza de como será no futuro. Porque se eu tivesse certeza, eu não faria. Uma coisa a gente está certo. Se você cometer um assassinato na rua, numa via pública, e você for preso, você tem certeza que você vai ser preso. Então, naturalmente, você não vai fazer. A não ser que seja diante de um desequilíbrio, de uma situação extrema em que você perca o controle. Mas, serenamente, você não vai roubar alguém na rua, você não vai cometer um assassinato, você não vai ter um comportamento contrário ao nosso Código Penal. Porque você sabe, é uma certeza, que se você fizer isso, você vai ser preso. E você vai para aquele inferno que são as penitenciárias. Agora, com relação ao mundo espiritual, se você tem um comportamento equivocado agora, você tem certeza que você vai sofrer? Ah, eu tenho. Então por que você faz? Então você não tem certeza. Daí então a gente percebe que a nossa fé é aquela coisa assim. Ontem mesmo nós conversamos sobre isso. Eu acho que o estudo de hoje é uma extensão do que nós estudamos ontem. Por que nós escolhemos religiões para a nossa vida? Qual o objetivo de nós escolhermos religiões? E essa pergunta ela pode ser feita não apenas para nós que estamos aqui hoje e que professamos a doutrina espírita, que aceitamos a doutrina espírita. A gente pode perguntar para qualquer pessoa, por que você escolheu uma religião? Por que você escolheu uma crença? O que você espera que ela faça por você? Aí normalmente a gente fala assim, eu espero que ela faça tal coisa. Só que na verdade a gente não pode esperar que ela faça. Somos nós que temos que fazer. A gente coloca a responsabilidade nas religiões de fazer aquilo que eu mesmo tenho que fazer. Então por que eu escolhi a doutrina espírita? Porque ela me traz esclarecimentos que para mim vai me ajudar em muito no meu crescimento. Só que então, se já que eu abracei essa filosofia, eu não vou nem colocar como crença, porque como a gente viu, a crença depende do que eu acredito, mas pode não ser verdade, né? Mas nós aceitamos essa filosofia porque ela nos traz alguns valores, nos traz alguns princípios que para nós é coerente com o objetivo que a gente deseja alcançar. Então eu aceitei essa filosofia. Por que eu não a vivo de forma correta então? Porque eu não tenho tanta certeza assim, se é isso mesmo, se não é. Será que no mundo espiritual eu vou sofrer? Será que eu vou sofrer muito? Vou sofrer pouco? Será que é isso? Então começam as perguntas, os serás, e se, etc e tal. Essa falta de convicção é o que nos expõe a todas as dificuldades, a todos os infortúnios que o mundo espiritual nos oferece. E quando se fala, quando Paulo de Tarso coloca para nós nessa passagem, quando a gente embraça o escudo da fé, nada pode nos atingir. Só que se a minha fé é vacilante, o meu escudo também é fraco. No passado, quando a gente estuda um pouco quando a gente assiste aos filmes históricos, né, aos filmes do passado, quando a gente assiste um pouco, lê um pouco de história, a gente lembra que os guerreiros do passado, tanto na Europa, como na Ásia, como na África, né, a gente vê aqueles escudos de madeira. Na África eles usavam assim os escudos de junco, que são aquelas plantas, né? Porque uma lança atirada ela bate nesse junco, ela cai, ou ela fica fincada. Mas quando você dispara um projétil de uma arma de fogo, atravessa aquilo fácil. Então nós utilizamos aqueles escudos do passado para nos protegermos dos projéteis do futuro, do presente, né? E na verdade eles não servem para nada. Eles apenas provocam aquela ilusão de que a gente está protegido. E essa ilusão é a mesma coisa que acontece quando a gente frequenta uma instituição religiosa. Eu vou até lá para poder me salvar, para poder me proteger. Só que quando eu saio de lá, eu continuo tendo um comportamento equivocado. Então eu saio de lá carregando esse escudo de palha, acreditando que eu estou protegido. Porque na verdade não é a frequência na instituição que vai fazer com que eu me sinta protegido. É a filosofia que eu adoto no meu comportamento cotidiano. Se alguém, por exemplo, faz um comentário negativo para mim, eu não estou me protegendo do comentário negativo, eu estou me protegendo da resposta que eu vou dar.
Aí eu pego o meu amigo Elcio. Você viu o que o Elcio fez? Aí eu conto para a Zélia fala assim, nossa, eu vi o que ele fez. Pronto, eu lancei o dardo para ela aceitou o dardo e me devolveu. Nós dois caímos na mesma fraqueza. E o coitado do Elcio, que não está nem sabendo, está levando ali chumbo pelas costas. Então, na verdade, é esse tipo de situação que a gente acaba se envolvendo. Né? Exatamente, Ju, é esse jogo que a vida acaba nos oferecendo, e um jogo bastante negativo, que a gente aceita. Você está de repente na rua, alguém te provoca te xingando no trânsito, você pega, põe a cabeça para fora e xinga de volta. Você não se protegeu. Então a coisa veio e a gente devolve. Porque quando a coisa vem e a gente está bem protegido, é como se batesse no escudo e caísse no chão. Porque a gente pensa que os grandes ataques que chegam para nós vêm com essa personificação de um ser maligno com raios estridentes que caem do céu. Na verdade não, são detalhezinhos do comportamento humano que fazem com que ele mesmo caia nas próprias ciladas. A infidelidade, você está num ambiente, alguém te olha com sedução, você se deixa levar pela sedução. Das oportunidades negativas, você percebe que ninguém está vendo, você percebe que a coisa está fácil, você vai lá e se beneficia. Alguém que se comporta de um jeito diferente de você, você vai e lança um comentário negativo, destrutivo para aquela pessoa. A gente percebe que não existe nenhuma força maligna responsável, somos nós que agimos dessa forma. Quando eu ligo a televisão e alimento essas tendências negativas, eu sei que a violência é ruim, mas de repente eu pego e assisto um programa que tem violência. Eu sei que essa questão da sensualidade é algo que é um veneno para a humanidade. A gente se deixar levar pela sensualidade, pela sedução, pela sexualidade desregrada, e de repente a gente assiste uma novela e vê toda aquela situação acontecendo e a gente gosta. Aí a gente se acha, com toda a nossa pretensão, de que nós estamos protegidos. Protegidos do quê, se a gente não consegue se proteger de nós mesmos? Não, porque eu estou me protegendo contra o maligno, contra o inimigo, contra o diabo, seja lá que nome que dão a essa personalidade. Eu não preciso me proteger dele. Eu tenho que me proteger de mim mesmo, porque as fraquezas estão dentro de mim. E nós atraímos aquilo que nós oferecemos. Então não só isso, né, Luísa? O BBB nem fala porque eu não gosto desse programa, mas a gente pode colocar em qualquer situação. A gente assiste um jornal que fica falando de violência o tempo todo, assiste um filme que fica fazendo situações das mais diversas, uma novela, a gente o tempo todo. Né? BBB, Sandro, esse programa Big Brother Brasil, programa de interação, programa de reality show, né, que chama, né? E na verdade, Valdomiro, bom dia. Quando a gente fala essa questão, essa colocação que você pôs, sem Jesus não dá, mas o que a gente entende com sem Jesus não dá? É a mesma coisa que a gente está falando agora. Quando você fala sem Jesus, não significa que ele vai vir pessoalmente para te proteger, mas o exemplo que ele deu que deve ser seguido. Porque não adianta a gente ir atrás de alguém se a gente não se comporta como ele. Então, na verdade, sem o exemplo dele não dá. Sem os ensinamentos que ele trouxe não dá. Sem a nossa transformação, não dá. É esse o escudo protetor que nós precisamos ter, e é dessa forma que Paulo de Tarso coloca para nós. Utilize o escudo da fé. Aí sim, não há nada que vai nos atingir. Porque quando a gente coloca a responsabilidade, porque é a igreja que vai me salvar, porque é a religião que vai me salvar, porque é Jesus que vai me salvar, e eu pergunto, o que você está fazendo exatamente para se salvar? É como se nós estivéssemos jogados no meio do oceano, parados, sem sequer bater as mãos, esperando que alguém venha tirar a gente de lá. Se eu não bater os braços para me manter ali em cima na superfície, eu vou afundar. Então nós temos que nos proteger. Somos nós que temos que construir dentro de nós essa fortaleza. E o que ele faz, o que esses espíritos iluminados, esses espíritos superiores vêm mostrar para todos nós, é o exemplo que nós devemos seguir. Faça como eu fiz. A passagem de Jesus. Eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Não é assim, ó, eu vou salvar vocês do mundo. Não, eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Se vocês podem vencer, é porque vocês podem se esforçar, vocês podem fazer. Se a gente assiste a um jogo de futebol, não vai chegar ninguém e vai falar assim, olha, eu vou salvar o jogo por vocês, eu vou ganhar o campeonato por vocês. Não, vocês vão ter que ganhar o campeonato. E a nossa vida não mais é do que um campeonato.
Um campeonato das virtudes contra os vícios. Um campeonato da fortaleza contra a fraqueza. Para a gente poder fechar aqui o nosso texto, que a gente acabou nem lendo, diz para nós aqui então, né? Exatamente essa palavra, essa verdade que a gente tem que seguir, é a verdade que a gente tem que assimilar. Eu sei que é verdade, eu sei que eu vou me comportar dessa forma. Eu sei que a verdade fala de amor, eu sei que a verdade fala de perdão, eu sei que a verdade fala sobre as virtudes mais elevadas, então eu vou ter que viver isso tudo. Porque do contrário, como você colocou, apenas palavras e o vento leva, sem dúvida nenhuma. Diz para nós aqui então, ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. A gente está lendo aqui o texto do Vinha de Luz, o texto de número 141, escudo. Quando Paulo de Tarso começa dizendo para nós aqui, na Emmanuel, seleciona para nós essa primeira passagem, embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. E aqui diz para nós, ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Olha a luta interior aqui que a gente está falando. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? Esses elementos básicos que ele coloca para nós é exatamente aqui, né? De você comprar o produto certo, de você estabelecer quais são exatamente os recursos que você precisa, como você vai vencer. Então, na verdade, a realização econômica é importante ter um bom planejamento. Então, sem articular os elementos básicos. A agricultura requisita instrumentos de campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora deles mesmos, recomendou usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Então, as orientações que nós viemos aqui agora, elas são bastante claras, mostrando que esse aparelhamento que nós precisamos preparar é exatamente esse aparelhamento da virtude. Mas não a virtude de dizer assim, olha, eu gosto do amor, eu gosto do perdão, eu gosto do equilíbrio. Na verdade, eu tenho que dizer, eu vivo o perdão, eu vivo o amor e eu vivo todas as virtudes. Porque se a gente não viver isso na prática, meus amigos, a gente vai continuar se iludindo, utilizando aqueles escudos de palha contra esses projéteis do presente hoje de armas de fogo que ultrapassam como se fosse manteiga, sem nenhum tipo de resistência. Porque eu fico me iludindo, porque eu frequento, porque eu leio, porque eu falo, mas se eu não vivenciar, isso não vai adiantar nada. São muitos os depoimentos que chegam para nós do mundo espiritual, daqueles indivíduos que diziam assim, mas eu frequentei durante tanto tempo, eu falava disso o tempo todo, e por que eu estou sofrendo tanto? Está sofrendo porque não viveu. Simplesmente viveu a ilusão. E na verdade a gente lembra sempre que religiões, fé de um modo geral, elas são prazerosas para todos nós. Todo mundo gosta, as pessoas frequentam religião porque gosta. Mas na hora de vivenciar os seus ensinamentos, vem a hora do sacrifício, porque é sacrificante. A gente lutar contra nós mesmos, o tempo todo, né, Beth? São depoimentos mais diversos. A gente percebe o quê? Que a gente vê que as pessoas frequentam essas religiões pelo prazer de estar ali presente. Eu gosto da ideia, eu gosto da participação, eu gosto das pessoas com quem eu convivo, eu gosto. Só que eu gosto de um monte de coisa fora de lá também.
Então, na verdade, eu não tenho que gostar. Eu tenho que, através da minha razão, através do meu bom senso, através do meu equilíbrio, decidir a forma como eu quero viver. Porque aí sim eu vou começar a me fortalecer de dentro para fora. E não utilizar uma aparência exterior para poder mostrar a minha força. A aparência exterior não significa nada. Eu posso estar dentro de um tanque de guerra, só que lá dentro eu posso estar chorando, morrendo de medo. O tanque de guerra representa apenas uma couraça exterior. Mas dentro de mim mesmo, que é essa verdadeira essência, eu posso ser uma pessoa extremamente frágil e desprotegida. Então o fortalecimento começa de dentro para fora. E esse de dentro para fora significa transformação principalmente. Para a gente poder fechar, o Elcio colocou: a fé nos dá ânimo, confiança em Deus e a certeza de que venceremos, por estarmos buscando nos ajustar às leis da vida. É esse ajustamento que é necessário. O Armando colocou: por isso as igrejas estão cheias. Igrejas e instituições, né, Armando? Vamos generalizar porque todos os lugares são assim. Pois quem as procura não quer ter só a dor aliviada, querem que Jesus o salve, mas o indivíduo não sabe nem de que, e infelizmente estão fazendo o mesmo nas casas espíritas, pois só pensam na caridade, em dar o peixe, mas não ensinam o indivíduo a pescar, e muitas vezes utiliza muito mais essa caridade até como um comportamento, mas não assimila a atitude. Porque eu posso fazer alguma coisa, mas fora daquele momento de caridade eu estou ali reclamando da vida, eu estou reclamando das pessoas, eu estou me incomodando com... não estou aceitando a situação que eu estou vivendo. Estou vivendo ali uma revolução, uma rebeldia interior, mas ao mesmo tempo que eu estou dando pão. De que adianta eu dar o pão se eu não me transformo? Então, o ato da caridade, ele é um ato que começa primeiro dentro de mim. Então a gente continua ainda se iludindo. A gente não pode mais se iludir. Acabou o tempo da ilusão. Nós temos hoje capacidade de raciocinar e capacidade de tomar decisões baseadas no nosso conhecimento. E não esperarmos que as coisas aconteçam para que a gente fique ali confortavelmente esperando a transformação. Ela depende de nós. Nós somos responsáveis. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. E são essas obras que nós temos que empreender. Meus amigos, fechando por aqui então nossa reunião de hoje, mais uma vez a gente tem aqui o nosso livro Vinha de Luz. Estudamos hoje o texto de número 141, que é o escudo, mensagem de Paulo de Tarso aos Efésios, esperando que essas reflexões em torno da fé, em torno das transformações que nós precisamos empreender, tenham sido proveitosas para todos nós. Eu vou passar para a Ju então, que vai fazer o encerramento